Oi, crocheteira! Hoje nós vamos falar de um tema super importante que é como precificar suas bolsas em crochê de forma correta. Muito prazer, meu nome é Viviane, eu sou especialista em bolsas em crochê, tenho uma marca de bolsas em crochê e faço mais de 170 pedidos todos os meses. E hoje eu vou te mostrar como você deve calcular corretamente a precificação das suas peças. Vem comigo! Então, para começar, pode parar de ficar calculando 3 vezes o valor do seu tempo e o do seu custo do material, que já começa um pouco errado por aí. Não é bem assim que as coisas devem acontecer. Vou te mostrar exatamente como que você deve calcular. Então, para começar, pode esquecer nessa ideia de multiplicar 3 vezes o valor do seu tempo e do seu custo e chegar num valor final que tá ok, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas por que não? Primeiro, porque saber como definir o preço certo pode fazer uma grande diferença entre você ter, sim, um negócio lucrativo com bolsas em crochê e você sentir que o seu trabalho não está sendo valorizado. Então, já pega logo o seu caderno e sua caneta e vamos comigo fazer esse cálculo corretamente. No início, eu tinha muita dificuldade de precificar as minhas bolsas em crochê, porque ou eu cobrava muito barato e sentia que ninguém valorizava o meu trabalho, ou eu cobrava muito caro e acabava afastando as clientes de mim. E eu acredito que isso pode acontecer com você também. É sempre assim. Uma fala para você calcular 3 vezes o valor do seu custo, o valor do seu material. A outra amiga fala para você colocar o preço do salário que você quer receber e cada uma tem uma ideia diferente. Mas o que realmente funciona? Eu já tenho alguns anos de mercado, principalmente nesse segmento de bolsas em crochê, e eu posso dizer para você com exatidão o que realmente funciona no meu negócio e que eu sei que cada pessoa é individual, assim como cada negócio também é individual. Como assim? Eu entendi que no meu caso, aonde eu queria chegar não era o mesmo lugar que a minha colega ou que a minha conhecida, que também trabalhava com peças em crochê, queria chegar. Muitas das vezes você está calculando o seu custo de bolsas em crochê em comparação com outras bolsas que já são prontas, bolsas sintéticas, ou você está comparando o seu trabalho de crochê com outros trabalhos manuais que não são especificamente bolsas em crochê. Talvez você tenha uma amiga que faça roupas em crochê, que faça biquínis, e aí você usa esse método para você calcular também o seu custo. Mas você já parou para pensar que o lugar que essa pessoa está, talvez não seja o mesmo lugar que você queira chegar? Antes de você sentar e calcular exatamente o preço, você precisa entender aonde você quer chegar com as suas bolsas em crochê. Qual é o tipo de retorno que você espera? Você já tem um bom fornecedor? Você já tem um bom fornecedor de linha? Você já tem um bom fornecedor de materiais de ferragens? No caso, as alças, os imãs. Como é a sua rotina? Você tem tempo realmente para você fabricar suas bolsas de crochê? Ou você tem uma rotina muito rápida, é muito agitada, você tem pouco tempo? Tudo isso você precisa levar em conta antes de calcular. Porque muitas das vezes eu coloco um preço no meu tempo e o meu tempo é diferente do preço de uma outra pessoa. No meu caso, em específico, eu vi que esses métodos de colocar preço em bolsas de crochê, principalmente o que a maioria usa, não era aonde eu queria chegar. Não era meu objetivo. Por isso, eu desenvolvi um método e eu vou compartilhar ele com vocês hoje gratuitamente, onde eu mostro como você consegue precificar suas bolsas de maneira individual, levando em conta a sua rotina, o seu tipo de tempo, se você é uma pessoa que tem bastante tempo para poder produzir as suas peças, ou se você tem uma rotina mais corrida com seus filhos, com familiares, baseada também, é óbvio, no preço do material, mas principalmente na sua mão de obra. Dessa forma, você vai conseguir calcular exatamente o preço que você deve vender a sua peça em crochê, levando em conta o tempo, o material e, óbvio, uma margem de lucro justa, tanto para você como também para o seu cliente. Com o tempo, essa fórmula que eu criei começou a me ajudar a atrair mais clientes. Me ajudou também a equilibrar melhor os meus preços, porque cada peça é diferente, cada bolsa de crochê é única. E, consequentemente, atrair muito mais clientes satisfeitas. Então, agora que você já viu o que é importante você colocar nesse cálculo, eu vou te mostrar que não é só multiplicar por 3 e chegar num resultado. Isso com certeza não vai te dar mais lucratividade, não vai te ajudar a escalar o seu negócio a longo prazo e suas clientes nem sempre vão estar satisfeitas com o seu preço. Talvez se você multiplicar simplesmente por 3, as clientes nem entendam e você também nem consiga explicar o porquê daquele valor.
E ainda vou te dar de presente uma planilha para você conseguir colocar todos os nomes dos seus modelos de bolsas que você já tem ou que você pretende ter. Colocar todos os dados importantes, as informações mais importantes, para você conseguir chegar num resultado plausível e que realmente vai te trazer muito mais lucro. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você ganhar essa planilha de presente, tá? Não precisa colocar cadastro, não precisa colocar e-mail, eu vou deixar ela disponível para você acessar. Porém, você vai precisar de uma palavra-chave que eu só vou liberar ao longo do vídeo. Então, eu peço que você fique aqui comigo durante esse vídeo de forma gratuita para que eu possa te entregar essa planilha de forma gratuita. É uma planilha que eu uso no meu dia a dia e que eu uso para precificar todas as minhas peças. Então, valorizem porque isso daí é ouro. Só essa planilha e as informações que eu vou te dar já valeu todo o tempo que você vai ficar aqui no vídeo comigo. Se você quiser, ainda pode acelerar o vídeo, coloque em 2 vezes, em 1 vez, se você acha que eu tô falando devagar ou muito rápido, para você entender e absorver bastante o conteúdo e não ficar de fora dessa oportunidade de ficar com essa planilha. Eu te garanto que você não vai achar essa planilha em lugar nenhum, e eu, quando estava começando, se tivesse uma planilha dessa para me ajudar a precificar as minhas bolsas, meu Deus, acho que eu já estaria no céu. É uma planilha exclusiva para crocheteiras, vocês vão amar, eu tenho certeza disso, porque eu amo e eu uso muito. E vai te ajudar a chegar no resultado de forma automática para você não ter mais dor de cabeça com isso. Chega de perder tempo precificando as suas bolsas uma a uma e gaste mais tempo com o marketing da sua empresa para você vender muito mais. Eu falo isso, gente, porque esse é um assunto muito importante. Então, se você não tem tempo agora para sentar junto comigo e aprender esse método para você precificar corretamente as suas bolsas, faz o seguinte: pega esse vídeo, salva ele num link, compartilha no seu grupo de WhatsApp para você mesmo e assiste em outro momento que você tiver mais tempo, com mais calma e disposta a estudar. Porque um dos recursos mais importantes, principalmente quando você está começando um negócio, é você dedicar tempo de qualidade para você aprender e estudar. Não adianta você assistir esse vídeo correndo, não aprender nada e seguir a sua vida, você só está perdendo tempo. Então não perca tempo. Se você está num lugar tranquilo agora, já pegou a sua caneta, se não pegou, pausa o vídeo, pega a caneta e um papel, vamos fazer esse cálculo junto comigo, vamos entender realmente. Mas se não, pausa o vídeo, guarda o vídeo num link, coloca num grupo de WhatsApp seu mesmo e depois volta aqui para assistir com calma. Não é um vídeo que você vai poder assistir correndo. Ok, então vamos começar agora. Ponto 1. Entender os seus custos. A gente falou aqui sobre quais coisas você tem que colocar, mas é importante você entender os seus custos de forma individual. Não olha para a coleguinha, não olha para sua amiga crocheteira, olha para você, para a sua realidade. Primeiro, qual é o tipo de fio que você utiliza? Você utiliza um fio residual? Você utiliza um fio de malha? Anota essas perguntas num caderno, numa folha e responda elas para você mesmo. Se você usa esses fios, qual é a qualidade desses fios? Eles têm um valor agregado? É um fio de qualidade mesmo sendo residual? Ou você só trabalha com um fio de malha premium? Qual é o valor desse fio de malha premium? Quanto você paga em 500 gramas de um novelo? Em 1 quilo de um novelo? Você precisa anotar isso. Quanto você gasta com 500 gramas de um novelo? Quanto você gasta com 1 quilo de novelo? Anota aí qual é o valor que você gasta. Além disso, quanto que você gasta num botãozinho de imã, se é esse que você utiliza? Ou se você usa um zíper para fechar, quanto você paga em cada zíper ou em cada imã? Se você compra em grande quantidade, divide esse valor e vê quanto que sai cada um. É importante você saber qual é o custo exato dos seus materiais. A mesma coisa para o mosquetão. Quanto que você paga em cada mosquetão? A gente sabe que uma bolsa, maioria das vezes, você utiliza 2 mosquetões no mínimo. Então, quanto você paga em cada mosquetão? Você trabalha só com um tipo de mosquetão? Ou você trabalha com vários tipos de mosquetões? Qual é o valor deles? É o mesmo valor? São valores diferentes? Você precisa anotar esses valores. Isso que a gente está fazendo é um raio-x da sua realidade. Muitas vezes, o lugar onde você mora, talvez você tenha que pedir pela internet, talvez você não tenha acesso imediato no local físico. Então, o que você vai fazer? Quando você faz o seu pedido, lá dos fios, das ferragens, da corrente que você utiliza na sua bolsa, lá embaixo vai ter o valor do frete e vai dar um valor total. Quando você for dividir para entender os valores dos seus produtos, você precisa incluir o valor do frete.
tá? Até porque o frete você está pagando. Então, quando você colocar o preço do custo dos seus materiais, você precisa também incluir o valor do frete. Aqui a gente está falando sobre custo de material, que é o que você precisa para você produzir uma bolsa. Eu não estou falando aqui de custo de agulha, eu não estou falando aqui de custo de marcador, aqueles marcadores que você utiliza para prender as suas bolsas. Esses são investimentos. Todo negócio, quando você está começando, você precisa investir. Então, se você não tem esses materiais ainda, quanto que você pretende investir no seu negócio? Você tem R$ 50 para começar? Você tem R$ 100? Hoje em dia tem agulhas super baratinhas, agulhas de R$ 4, R$ 5, marcadores, você encontra na Shopee, você encontra em outros marketplaces. Então, coloca pelo menos, se você não investiu nada, se você ainda não começou, coloca pelo menos um valor mínimo para você investir. O que é um investimento? Um investimento é um valor que você coloca e que você não espera ter retorno de imediato. Então, pense bem, se você está começando, qual é o valor que você vai investir. Esse valor vai fazer diferença na sua vida se você não ter ele retornando de forma imediata? Então, pense nisso. Então, nesse cálculo, nós não incluímos o investimento. Marcadores, fitas métricas, que são coisas que você vai utilizar em todo o processo de fabricação. 100% das vezes você vai utilizar essas ferramentas. Encare isso como um investimento. Colocou aí no papel o custo do seu material? De fio de 500 gramas, de 1 kg, se é fio de malha premium, se é fio de malha residual, se tem uma boa qualidade, se não tem. Quanto você paga no mosquetão, quanto você paga no imã. Você usa zíper? Quais são as outras ferragens que você utiliza? Quanto que é o valor da sua corrente? Você utiliza qual tamanho da sua corrente? Entende? É muito mais do que você simplesmente pegar o valor da coleguinha que... quanto que você quer receber por mês? Eu quero receber R$ 4.000 em bolsa de crochê. Então, eu vou pegar aqui, eu vou dividir e vou multiplicar por 3. Gente, não é assim que funciona. Cada um tem uma realidade. Cada pessoa mora num endereço diferente. A maioria dos pedidos de hoje em dia são feitos pela internet. Os fretes, eles variam, então você precisa fazer um raio-x da sua realidade, não se compara com outra pessoa. Depois que a gente fez toda essa análise, esse raio-x de materiais, a gente vai fazer um raio-x de tempo. Então, segundo ponto, calcule o seu tempo gasto. Primeiro, para você calcular o seu tempo, você vai ter que entender qual é o tipo de qualidade de tempo que você tem. Por exemplo, se você não tem filhos ou se você não tem grandes responsabilidades e está com tempo livre, você tem uma qualidade de tempo melhor. Se você tem filhos, se você tem família, se você tem marido, se você precisa limpar a casa, se você precisa fazer comida, então o seu tempo ele é mais escasso. Consequentemente, ele tem mais valor. Não que quem tenha mais tempo não tenha valor. Porém, você divide o seu tempo de trabalho com outras pessoas, com outras coisas. Então, agora sim, que você entendeu qual que é o valor do seu tempo e quanto realmente ele vai valer, cada hora, com base na sua realidade, na quantidade de tempo que você vai gastar para fazer uma peça, o que você vai fazer? Você não vai olhar para uma bolsa dessa daqui ou dessa daqui e vai falar assim, eu acho que eu gasto 1 hora para fazer uma bolsa dessa. Eu acho que mais ou menos 2 horas e meia eu gasto. Não. Você vai sentar, vai pegar a sua agulha, vai pegar a sua linha e vai fazer aquele modelo de bolsa específico. Gente, alguns modelos de bolsas levam muito mais tempo do que outros. Então, cada bolsa vai ter um valor de tempo diferente. Mais uma vez, não é você simplesmente pegar um valor, multiplicar por 3 e chegar no resultado. Isso não vai te dar lucratividade real. Você vai se sentir esgotada porque você vai estar trabalhando e não vai ter resultado. Então, ainda nessa segunda dica sobre calcular o seu tempo, o que você vai fazer? Pega o celular, um cronômetro, qualquer coisa que contabilize o seu tempo, coloca do seu lado, pega sua agulha, seu crochê ali, sua linha e começa a fazer aquele modelo específico de bolsa. Você vai ver quanto tempo você leva para fazer aquele modelo. E não é para você começar a fazer a bolsa e aí você levanta, vai no banheiro e deixa o cronômetro rodando. Se você precisar parar durante o período, o processo de fabricação, você vai pausar esse tempo e depois, quando você retornar, você vai voltar nesse mesmo tempo. Por quê? Porque senão você vai contabilizar horas vagas, horas que você disputa com outras coisas da sua casa. Foi o que a gente acabou de falar. Se você tem marido, se você precisa lavar roupa toda hora, tem uma agenda mais atarefada, tem filhos, precisa dar atenção para eles, então você
disputa o seu tempo com outros afazeres. Consequentemente, ele é mais valorizado, só que na hora de você crochetar, você precisa marcar exatamente o tempo que você leva para fazer aquele modelo de bolsa, tá? Então, não começa a cronometrar, larga ali e depois, gastei 5 horas para fazer uma bolsa. Não é bem assim que funciona. Começou a fazer, precisou parar, pausa, faz o que você tem que fazer, volta e cronometra exatamente quanto tempo você leva para aquele modelo. Tá, depois que você viu quanto tempo você gasta fazendo aquele tipo de bolsa, aquele modelo específico, você já sabe qual é a qualidade do seu tempo. Depois que você tem noção disso, aí sim você vai colocar o primeiro valor no seu tempo. O primeiro valor, depois a gente vai acrescentar outras coisas. Então, seu primeiro valor, você vai pensar assim, poxa, a minha rotina, quanto tempo que eu levo para fazer uma bolsa? Eu levo 2 horas para fazer uma bolsa. Quanto tempo por dia eu tenho para fazer essa bolsa? Eu tenho, acho que dá para fazer só uma bolsa por dia e olhe lá. Então, aí, com base nisso, você vai pensar, quanto eu quero receber por dia? Qual que é o valor do salário mínimo hoje por dia? Na data de hoje que eu estou postando esse vídeo, o valor do salário mínimo é de R$ 47,07. Estou olhando aqui no celular, ainda vim aqui conferir. Então, são R$ 47,07 é o valor do dia de um trabalhador que recebe um salário mínimo. A gente leva em conta que um trabalhador, para receber um salário mínimo por dia, ele tem que trabalhar de 6 a 8 horas. Então, você vai dividir isso e vai chegar no valor de hora trabalhada. Se você for pesquisar exatamente qual é o valor de um artesão hoje no país, é óbvio que existem níveis de artesão. Tá vendo como eu falei que a gente inclui mais algumas coisas? Existem níveis de artesão. Então, qual é o seu nível de conhecimento hoje? Você está começando o crochê hoje? Você não sabe fazer nada? Você começou a aprender agora e sabe pouca coisa? Então, vamos ser realistas? Não coloca R$50 o valor da sua hora. Seja realista com você mesmo. Quanto que você pagaria para uma pessoa produzir uma peça para você? Levando em consideração o valor do trabalhador, do salário mínimo, e levando em consideração o valor que um artesão recebe, você também tem que levar em conta isso, tá? Então, não coloque um valor absurdo querendo ganhar rios de dinheiro com a mão de obra, porque o que vai dar lucro nas suas bolsas em crochê, já te garanto, e já vou começar a quebrar aqui agora essa regrinha que vocês acham que tem que multiplicar por 3. O que vai colocar dinheiro no seu bolso é o lucro, não é o valor da sua mão de obra. Até porque, quando você aumentar suas vendas, você vai precisar terceirizar essa mão de obra, tá? Então, já começa aí. Quanto que você pagaria para alguém fazer a sua bolsa? Coloca tudo isso numa tabela e, com base na sua realidade, se você tem mais tempo, se você não tem, você vai determinar se a sua hora ela vale mais ou se ela vale menos que isso, tá? Então, sente e calcula de forma justa. Se você é uma pessoa que já sabe fazer crochê há muitos anos, que tem habilidade, como por exemplo hoje, Viviane, eu tenho certificação na área do crochê. Eu tenho a minha carteirinha de artesã brasileira, então eu tenho a minha certificação, eu posso comprovar. Se eu for trabalhar para alguém hoje, eu vou entrar como especialista em crochê, então eu não vou receber assim como uma pessoa que está começando agora. São níveis, assim como também tem na CLT. Então, você vai colocar um nível de conhecimento e aonde você está no nível trabalhista, tá? Então, seja honesto com você. Coloque ali o valor e aí, com base em tudo isso, você vai determinar o valor da sua hora. Então, pronto. Você já tem o custo dos seus materiais. Para começar, pega só um modelo de bolsa, tá, gente? Não precisa fazer vários modelos de bolsa. Pega um modelo de bolsa, por exemplo. Vou pegar essa daqui. Essa cilindra, que vou me basear só nela. Vou calcular o material dela, vou calcular o valor da minha hora com base nela. Então, com base em cada modelo, você vai fazer isso. É chato? São várias vezes que você vai fazer? É por isso que no final do vídeo eu vou liberar uma planilha para vocês e eu vou falar qual que é a palavra-chave para vocês terem a planilha gratuita, tá? Então, vim aqui para facilitar a vida de vocês. Mas sim, você vai precisar calcular cada modelo de acordo com todos esses dados, tá? Agora sim, terceira,
adiciona a sua margem de lucro. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu falei agora há pouco que o que vai te dar lucro é a sua margem de lucro, não é a sua mão de obra? Então, não queira colocar R$50 ali no valor da sua hora se você não tem especialização na área, se você não está trabalhando com crochê há muito tempo, se você não tem técnica desenvolvida e menos ainda certificação nisso, tá? Então, seja honesto com você. Mas, mesmo que você não tenha certificação, mesmo que você esteja começando, você consegue e vai ter lucro sim com a sua margem de lucro dessas bolsas em crochê. Então, agora a gente vai calcular isso. Essa margem de lucro, ela pode e ela vai variar de acordo com cada modelo, tamanho e etc. Mas, para você iniciar, um ponto de partida é você colocar uma margem de lucro de 30% a 60%. É óbvio que se você for fazer os cálculos certinho, você vai ver que margem de lucro de 60%, de 100% é uma coisa um pouco irrelevante, né? Se você for contar, por exemplo, que você trabalha em casa, que tem luz para pagar, internet, que você tem alimentação, que tem outras coisas, você vai ver que esse lucro, ele, na verdade, não é tão real assim. Só que na hora de separar os valores, você vai separar o valor da artesã, que é o valor da mão de obra, você vai separar o valor do lucro e você vai separar o valor do gasto. Então, são três campos que você vai ter que separar esse valor. Não é vendi uma bolsa por R$300 e fiquei com R$300, é meu. Não é bem assim que funciona, tá? Então, você pode se basear de 30% a 60%. Por experiência própria, as minhas bolsas hoje, elas variam entre 33% a 60% de lucro em cada uma delas. Se você começar com pelo menos 30% de lucro, principalmente se você estiver iniciando, não tiver tantas clientes, eu indico você começar com 30% de lucro, tá? Em cima do valor total. E aí sim, aos poucos, conforme você for ganhando espaço no mercado, conhecimento, as clientes forem gostando do seu trabalho, você vai aumentando gradativamente. Outra coisa que vai determinar o valor do seu lucro também. Por exemplo, essa bolsa aqui e essa outra bolsa aqui, elas têm tamanhos diferentes. Então, eu não posso vender essa bolsa aqui a R$60 e vender essa bolsa daqui a R$60. O tamanho dela, o tempo de trabalho também vai variar muito disso, tá? Você vai chegar no valor, que são o principal, que é o tempo do seu trabalho, da mão de obra e o custo. Em cima disso, você vai colocar 30%. Você vai ver que o resultado da mão de obra junto com o custo vai ser diferente para cada bolsa. Então, são vários preços diferentes, tá? Por isso que eu disse que varia. Mas o ideal seria você iniciar com 30% e aí você vai vendo se você quer aumentar, se pode aumentar um pouquinho para mais, pode diminuir. Mas, via de regra, de 30% a 60%. Tá, então beleza, Viviane, a gente já calculou aí o custo, já calculamos o tempo gasto, já entendi também sobre a margem de lucro e agora, o que eu vou fazer? Agora, o quarto ponto, você fazer uma pesquisa de mercado. É um assunto polêmico, eu vou explicar, mas não é simplesmente olhar o que a coleguinha tá vendendo e colocar igual, porque você já viu que não é só multiplicar por 3. É importante sim você fazer uma pesquisa de mercado para você não vender tão barato, mas você também não vender tão caro. Porém, esse valor tem que estar de acordo com a sua realidade. Você vai analisar a sua realidade, que foi basicamente esse raio-x que a gente acabou de fazer. E aí sim, você vai comparar com a média do mercado e com base nos seus custos, nos seus gastos, no seu lucro, você vai chegar no valor estimado que você pode começar a vender os seus produtos. E olha só, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mágica quando você fizer isso. Você vai descobrir que o valor que a amiguinha coloca não é o mesmo valor que você vai colocar. E não se sinta mal por isso. Porque são pessoas diferentes, são realidades diferentes, são custos e locais diferentes. Então, gente, o preço ele vai ter que ser diferente mesmo. Não dá para ser igual. Quando a gente fala de um produto que é feito em grande escala, um produto sintético, um produto que é feito em fábrica, a gente consegue sim colocar um valor fixo, um valor menor, ou generalizar para todo mundo, porque é uma fábrica que produz em grande escala, né? São várias fábricas, o custo é basicamente os mesmos. Mas quando a gente está falando de um trabalho artesanal que entra na sua rotina, na sua vida familiar, e que você precisa dividir tempo com isso, local diferente, como você está começando, você não tem fornecedores grandes, então o seu custo também é diferente. Então, não vem com essa história de multiplicar por 3. Se eu ouvir falando isso aqui, eu vou brigar com vocês, hein? Nada de copiar a coleguinha.
faz uma pesquisa de mercado, coloca com a sua realidade e chega no seu preço único, tá? Então, o quarto ponto é esse, pesquisa de mercado mais consciente. O quinto ponto é você ajustar de acordo com a sua demanda. O que que é isso? É aquilo que eu falei quando a gente falou sobre margem de lucro. Ajustar a sua demanda de acordo com o tempo que passa, o que que vai acontecer? Você vai ter mais clientes, algumas clientes vão gostar, vão indicar, e ao longo do tempo você consegue aumentar aquela margem de lucro de 30% para um pouco mais. Então, aos poucos, conforme a sua demanda, você vai sentir se você deve aumentar aquela margem de lucro, se você pode e tem espaço para isso, ou se você colocou uma margem de lucro muito absurda e aí você vai ter que diminuir aos poucos essa margem de lucro. Minha dica, pessoal, não faça isso de forma muito bruta. Como assim? Ah, comecei com 30% de margem de lucro. Ah, mas aí eu vi que tá tendo demanda, os clientes estão gostando, estão falando que as minhas peças são perfeitas, estão amando, eu vou botar 60% de lucro. Porque eu quero ser que nem a Viviane, eu quero botar 60% de lucro. Simplesmente você vai estar afastando os seus clientes, porque elas não vão entender o porquê você aumentou, você provavelmente não vai explicar e você não vai ter nem motivo como por que explicar isso para elas. Então, vai aumentando aos poucos. Começou com 30%, aumenta ali 33%, você vai ver que vai dar pouca diferença, de poucos reais, e aos poucos, ao longo do tempo, você vai chegar nesse quinto ponto, que é ajustar o preço de acordo com a sua demanda. Tá, eu falei que eu ia liberar a planilha, e esses são 5 pontos para vocês, tá? Para vocês analisarem. Por isso que eu falei, tem que assistir o vídeo com calma, não dá para assistir correndo. É um conteúdo gorduroso, você não pode consumir ele correndo. Dá para assistir no 2 vezes? Dá, porque às vezes eu falo um pouco devagar. Mas é importante você prestar atenção e assistir do começo ao fim e anotar todos os pontos, tá? Se você fizer isso, você já vai estar muito à frente de muita gente. Você já vai ter um preço muito mais atrativo, porque vai ser de acordo com a sua realidade. Talvez vai atrair mais clientes e elas vão se sentir muito mais confortáveis de comprar de você. E quando alguém perguntar o porquê desse preço, você já vai entender todos os seus motivos. Você não vai ficar pensando, e agora? O que eu vou falar para essa cliente? Ela perguntou o preço. Não vou nem vender para ela porque ela me perguntou o preço. Não é bem assim. Muitos clientes realmente não entendem o porquê uma bolsa de crochê é tão cara. Então, quando você entende a sua realidade, fica muito mais fácil você explicar isso para elas. Sobre a planilha, eu vou liberá-la para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo do Google Drive. Só que o que vai acontecer? Vai ter uma palavra-chave para vocês abrirem essa planilha. Por que eu coloquei essa palavra-chave? Porque é um link que está exposto aqui embaixo. Vai chegar uma pessoa espertinha, que eu sei que sempre tem, vai vir aqui no título do vídeo, aí vai olhar na descrição, vai ver aquela planilha, vai falar assim, então eu vou baixar essa planilha. Não vai assistir o vídeo, não vai entender. É o tipo de pessoa que não vai fazer as lições, de dividir certinho como que deve ser feito o cálculo para chegar no valor final, não vai entender nada disso, vai colocar o preço da pessoa de qualquer jeito lá na planilha e vai falar assim, isso aqui tá errado, e não vai entender. Então, por isso que eu vou colocar uma palavra-chave aqui, e a palavra é estudo. A palavra é estudo e você vai clicar nesse link, vai abrir o Google Drive e vai colocar lá, estudo. Você vai conseguir baixar essa planilha e agora eu vou te mostrar como que você vai usar ela, tá? Nessa planilha você vai colocar algumas informações, como por exemplo, qual que é o valor do seu custo. Então ali você vai ter um campo que você vai poder preencher o custo do material. Ali a gente não está falando sobre investimento, lembra que eu falei? Não é para pôr preço de agulha, preço de fita métrica, preço de marcador, é para você colocar o custo da sua bolsa. E cada ali, pode ver que tem várias linhas. Cada linha significa uma bolsa. Então, você pode ter vários modelos de bolsas e ali no nome você vai colocar o nome da sua bolsa para você saber qual que é aquele modelo, o custo daquele modelo, o custo da mão de obra daquele modelo também. E aí, com base nisso, você vai colocar ali em custos adicionais. O que são esses custos adicionais? São custos que você tem com insumos. O que é um insumo? É uma caixa de papelão que você coloca a sua bolsa, é aquele papelzinho celofane que você coloca dentro, é uma folhinha, uma cartinha que você manda de obrigada para suas clientes, um lacinho, um mimo. Tudo isso que você coloca a mais, a embalagem, né, a etiqueta, quanto que você gasta no saquinho, essas coisas todas, esses são os insumos. Então, você vai pegar esses valores, vai somar e vai colocar ali no valor de insumo. Então, você vai colocar o campo do seu custo com o material, o seu custo com o tempo e o valor do seu insumo, tá? No próximo campo da frente, vai ter ali o valor vendido. Então, por quanto você vai vender aquela bolsa?
Ali você vai colocar o valor do quanto você vai vender aquela bolsa. E na frente, logo na frente, vai ter um campinho em laranja mostrando qual que é o valor do seu lucro, tá? Você vai ter o valor de porcentagem. Então, olha que maravilha. Você já vai saber quanto que você vai ter de porcentagem se você vender naquele valor. Então, o único campo que você vai alterar são esses, tá? É o campo, todos os campos que tiverem em branco, você vai preencher. Os campos que tiverem marcados de preto, marcados de laranja ou tiverem coloridos, você não vai preencher. Esses são os resultados ou são as nomenclaturas, tá? Então, só preenche os campos que tiverem em branco. Você vai colocar ali todos os dados e aí você vai chegar no resultado. Campo de precificação, quando você colocar ali R$ 79,90 ou você colocar R$250, R$360, você vai saber qual é a sua margem de lucro. E você pode aumentar ou diminuir esse valor e aí, consequentemente, você já vai saber se você está dentro dos 30% a 60%, beleza? Então, isso daí, gente, é maravilhoso. Até hoje eu uso muito para precificar as minhas bolsas, principalmente modelos novos. E principalmente também porque eu sempre estou trocando de fornecedor. Então, quando a gente muda de fornecedor, de linha, de material, é importante a gente precificar para saber quanto que a gente está cobrando, tá? Então, usem e abusem dessa planilha. Eu espero que vocês gostem muito. E eu tenho certeza que isso daí vai te ajudar a chegar num resultado muito mais satisfatório para você e para sua cliente. Mas lembra, antes de sair preenchendo essa planilha, por favor, pega aqui uma folhinha, assim como eu fiz, pega uma caneta, um lápis, faça todas as 5 lições, chegue nos resultados e aí sim você coloca ali na planilha os resultados para você chegar numa precificação correta. E eu espero muito de coração que essas dicas possam ajudar você a chegar no resultado de precificação da sua bolsa de forma justa, que você consiga trazer preços justos para você, para suas clientes, que elas fiquem satisfeitas, que você fique satisfeita e que para você continue se sentindo valorizada. A pior coisa que tem é a gente colocar um preço, a pessoa não valorizar e você nem saber o porquê que você está colocando aquele preço. Então, entenda a sua realidade, coloque um preço justo que vai dar tudo certo para você e para suas clientes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e se você fez as lições ou vai fazer, já deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo. Continua me seguindo, porque eu vou postar vários vídeos muito interessantes aqui para vocês. E compartilhe, deixa a sua experiência de precificação aqui comigo. Se você tiver alguma ideia a mais também para ajudar esse universo de crocheteiras, essa comunidade, já deixa aqui nos comentários, que vai ser de grande ajuda. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui embaixo, que eu volto a fazer um outro vídeo mais completo para vocês, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!